gravar. Agora sim está gravando. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. E hoje nós vamos abordar o tema estresse ocupacional, que compõe, na verdade, esse assunto, esse tópico, é o último tópico da disciplina. Então, nós já falamos, fizemos uma introdução da psicologia na segurança do trabalho, falando da sua importância para o técnico em segurança do trabalho, falamos sobre motivação, liderança, comportamento organizacional, qualidade do trabalho e fechamos com o estresse ocupacional, que é um tema muito atual. O estresse ocupacional está sempre na moda, vamos dizer assim, e é uma grande demanda para vocês técnicos em segurança do trabalho. Grande parte dos acidentes, como nós vimos lá na primeira aula, se devem por fatores humanos que nós podemos evitar. Fatores humanos esses que nós chamamos de atos inseguros. E existem uma série de condições que fazem com que esses atos inseguros aconteçam. Tá? E uma dessas condições é o estresse. Então, hoje, muitas pessoas são cometidas pelo estresse. Quero começar dizendo que o estresse é algo natural da pessoa. O estresse ele faz parte da natureza humana e ele tem uma característica, uma função, na verdade, muito importante para nós. Porque é graças ao estresse que nós nos mantemos vivos. É graças ao estresse que a nossa espécie, que é a espécie humana, se perpetuou ao longo do processo de evolução. Por quê? O estresse ele é uma condição humana. Quando nós identificamos o perigo, o nosso organismo automaticamente se prepara para lutar ou fugir. É uma questão de sobrevivência. Porém, nos dias de hoje, o estresse ele vem acontecendo de uma maneira muito recorrente e deixou de ser funcional, ou seja, ele deixou de ser útil e passou a trazer uma série de doenças devido à sua cronicidade. Eu vou explicar aqui ao longo da apresentação e vai ficar mais fácil, então, para vocês assimilarem. Tá? O primeiro ponto que eu quero colocar para vocês aqui com relação a isso é definir o que é o estresse. Tá? Como é que nós podemos definir o estresse? Bom, o estresse é a soma de respostas físicas e mentais que são causadas por estímulos externos. Esses estímulos externos nós chamamos de estressores. Tá? E essa resposta permite que nós, humanos, ou qualquer outro animal, supere exigências do meio ambiente e, naturalmente, supere também o desgaste físico e mental causado por esse processo de adaptação. Então, eu vou ler de novo, eu vou falar de novo, para você degustar essa definição, esse conceito que é muito importante. O estresse ele pode ser definido como a soma de respostas físicas e mentais que são causados por estímulos externos, que são os estressores, e que permitem ao indivíduo superar as exigências do ambiente. Ou seja, o estresse tem a ver com a nossa capacidade de adaptação ao ambiente. Ok? Então, o que isso quer dizer? Que o estresse é algo, em princípio, útil para a nossa sobrevivência. Mas nós vamos ver aqui quando o estresse começa a se tornar um problema. Começa a prejudicar a nossa performance, produzir doenças e ocasionar acidentes no trabalho. Então, tá jóia essa definição? Vamos em frente. Algo interessante que tem a ver com essa imagem que eu estou colocando para vocês é a zona de conforto. O que é isso? Todos nós temos uma zona de conforto. O que é essa zona de conforto? É o limite da nossa experiência atual. É aquilo que você já conhece, é aquilo que você já está acostumado, é aquilo que é normal para você, tá? Que faz parte já da tua vida há bastante tempo. Então, imagina que você está no trabalho, você desempenha esse trabalho já há muito tempo, as pessoas que você trabalha também são as mesmas esse tempo todo. Então, você já está na sua zona de conforto, ou seja, você está acostumado, você está habituado com aquela experiência. Tá? Você está na zona de conforto. Você usa os recursos que tem. Mas vamos supor que a empresa manda você para um outro setor. Um setor que você não conhece ninguém e ainda vai ter que aprender as suas funções. E o que acontece? Você sai da sua zona de conforto e vai para a zona de aprendizagem, que é uma área desconhecida. E aí você sai de um ambiente onde você tinha o domínio, conhecia todo mundo e tinha o domínio que você fazia, para um lugar
desconhecido, onde você vai ter que se relacionar com novas pessoas e aprender novas habilidades. Então, você sai da sua zona de conforto. Naturalmente, isso provoca um desequilíbrio, perfeito? Esse desequilíbrio provocado pela saída da zona de conforto vai gerar uma resposta de estresse. Por que gera uma resposta de estresse? Para você poder se adaptar. É graças à resposta de estresse que você se adapta a essas novas situações. Então, justamente, é muito importante você se atentar a isso para perceber que o estresse ele não é somente algo ruim, como as pessoas falam. Ele tem uma função importante. Essa função é nos permitir ou permitir-nos adaptar às exigências do ambiente, como foi dito. Então, quando eu saio da zona de conforto, eu preciso retornar ao meu equilíbrio. E, para isso, naturalmente, ocorre uma resposta de estresse do meu organismo para eu me adaptar. Então, é um exemplo que eu dei, isso ocorre em diversas situações, tá? Na sua vida, no seu dia a dia, ou quando você muda de bairro, muda de emprego, muda de profissão, muda de escola, muda de marido, muda de esposa. Por quê? Tudo isso exige uma adaptação e a adaptação vai produzir essa resposta de estresse. Então, a gente começa a entender que existem dois tipos de estresse. O estresse que ajuda a gente e o estresse que atrapalha. E aí, para que a gente possa saber do que estamos falando, os estudiosos deram nomes. Então, aquele estresse que nos ajuda na adaptação do ambiente chama eustresse. Guarda essa definição. O que é o eustresse? É uma tensão, mas é uma tensão que tem um equilíbrio. E esse equilíbrio resulta num esforço sadio na garantia da sobrevivência. Tá? É isso que trata o eustresse. Ele tem como função nos permitir adaptar às situações. Tá joia? Então, eustresse é o estresse bom. É uma tensão com equilíbrio entre o esforço que eu faço, o tempo que eu mantenho esse esforço, aquilo que eu consigo fazer e os resultados da minha performance, do meu desempenho. Tá bom? É um esforço sadio na garantia da sobrevivência. Joia? Então, vamos pensar o seguinte. O que é, então, o estresse ruim? O estresse ruim ele é conhecido como de-estresse. De-estresse, na verdade, é uma tensão também. Só que é uma tensão com o rompimento do equilíbrio. Tá? Olha só essa palavra. É o rompimento do equilíbrio biopsicossocial. Cara, o que é isso? É uma palavra que, dentro dessa palavra, existem 3 outras palavras. Tá? Biopsicossocial. Quando eu falo de bio, eu estou falando do nosso corpo, do nosso organismo, da nossa biologia. Quando eu falo psico, é da mente, das nossas emoções. E social, das relações. Portanto, o de-estresse é uma tensão, assim como o eustresse. Mas nessa tensão, um rompimento do equilíbrio saudável, o rompimento do equilíbrio com o nosso corpo, mente e as nossas relações. Tá? Só que olha só, esse rompimento do equilíbrio ele pode se dar por excesso de esforço ou falta de esforço. O estresse ele não é só quando a pessoa tem um esforço excessivo, mas quando a pessoa ela também não faz muito esforço, ela entra em estresse. Eu vou te dar um exemplo. A pessoa que trabalha num lugar onde ela é subutilizada, ou seja, onde ela a função que ela realiza está aquém das suas potencialidades. Então, a pessoa não tem desafios no trabalho, é monótono, é chato, ela não tem nada para fazer. No início, a pessoa pode até achar legal, pô, vou ficar de boa aqui, tranquilo, serviço é light. Mas, com o tempo, isso vai produzindo estresse justamente por falta de esforço. É um esforço que é incompatível com tempo, resultados e realizações. Tá joia? Então, enquanto o estresse é um equilíbrio saudável na garantia da sobrevivência, o desestresse é o rompimento desse equilíbrio por excesso ou falta de esforço. Tá joia? Alguma dúvida até agora? Quem tiver dúvida, dá uma sinalizada aí. Tudo certo?
Muito bem. Vamos seguir, então. Vou pedir... Davi, fecha a câmera. Daqui a pouco a gente bota a câmera de volta, tá bom? Para eu ver vocês. Porque fica melhor na gravação. Olha só que coisa interessante. Nós vamos estudar agora a curva de Hertz-Dodson. Não precisa gravar esse nome. Mas você precisa entender o que essa curva diz. Olha que interessante. Imagina o seguinte. Nós temos aqui, no eixo horizontal, o nível de estresse. Então, você tem o nível de estresse que ele começa abaixo e ele vai aumentando. E no eixo vertical, você tem a sua capacidade de adaptação. Então, aqui você tem uma baixa capacidade de adaptação e aqui você tem uma alta capacidade de adaptação. Perceba o seguinte, quando o nível de estresse é baixo, a capacidade de adaptação é baixa. Olha só, vou mostrar aqui na tela. Olha para o mouse. O nível de estresse, ele é... Deixa eu ver se eu coloco um ponteiro aqui, se fica melhor. Cadê? Olha aqui. Olha aqui. Quando o nível de estresse ele é baixo, a capacidade de adaptação também é baixa. Nota, à medida que o meu nível de estresse sobe, o que acontece com a minha capacidade de adaptação? Ela vai subindo também. Então, tem um momento em que o meu nível de estresse ele vai me possibilitar o melhor nível de capacidade de adaptação. O que está em laranja aqui o que está em laranja é o distresse. E o que está em azul é o eustresse. Então, portanto, aqui eu estou numa tensão equilibrada. Nessa parte aqui, eu tenho um rompimento do equilíbrio. E no outro ponto aqui também eu tenho um rompimento de equilíbrio. Nesse ponto aqui, eu tenho um rompimento de equilíbrio por falta de esforço. Perceba, o nível de estresse é baixo. No outro de estresse é por excesso. Tá joia? Excesso. Porque o nível de estresse está muito alto. Então, existe um nível de estresse que é adequado para eu manter a minha capacidade de adaptação. Dúvidas? Tranquilo? Professor, Diga. boa noite. No Boa caso, o noite. estresse ele pode ser tanto positivo quanto negativo, então, né? O estresse ele pode ser tanto benéfico quanto prejudicial. O que vai determinar se ele é benéfico ou se ele é prejudicial são duas coisas. O nível de estresse e o tempo de duração do estresse. Ok? E aí a gente já viu isso no outro gráfico. Mas entendeu esse ponto? Beleza. O Wallace fazendo a pergunta aqui. O estresse seria mais ou menos o que os atletas de alto nível têm antes dos jogos importantes ou eventos importantes? Não sei, Wallace, porque existem atletas que exigem tanto de si que eles entram num nível de estresse tão alto que acaba sendo de estresse, ou seja, desgastante. Tá? Então, tem atletas que conseguem manter um nível de estresse bom, ótimo, como está em azul aqui, mas tem atletas que acabam entrando no nível de estresse tão alto que é prejudicial. Tá joia? Muito bem. Agora eu vou partir para um outro gráfico. Então, esse aqui é com relação ao nível de estresse. Vamos partir para o outro gráfico. Nesse gráfico nós vamos ver com relação ao tempo de permanência do estresse. Perceba aqui o seguinte, tá? Aqui na horizontal eu tenho o tempo de permanência do estado de estresse. E aqui no eixo vertical eu continuo com a minha capacidade de adaptação. Então você veja, se o tempo de permanência do estresse é curto, o que acontece com a minha capacidade de adaptação? É alta. Mas chega um determinado momento que eu passo tanto tempo sob efeito do estresse
que cai de maneira exponencial. Ou seja, o tempo que eu permaneço no estresse é tão grande, que eu perco a minha capacidade de adaptação. Então, como eu estava respondendo agora, são dois fatores que contribuem. O nível de estresse e o tempo de permanência. Porque o estresse está ligado à sobrevivência. Então, eu me mantenho nesse estado de estresse o tempo suficiente para me adaptar ou para fugir do perigo. Ok? Então, uma vez que eu me adaptei, uma vez que não há mais perigo, o estresse, esse estado de estresse, ele vai embora. Eu volto ao meu estado de equilíbrio, que é chamado na biologia de homeostase, que é o estado de equilíbrio. Tá bom? Então, o que é importante você saber disso que eu estou falando? Que o que vai produzir os problemas não é o estresse em si, mas muitas vezes o nível de estresse muito elevado ou o tempo de permanência do estresse muito grande. Porque imagina que a pessoa no trabalho, ela tem que fazer uma apresentação na semana que vem. Então a pessoa, ela fica estressada porque ela tem que dar conta disso. Só que o trabalho é na semana que vem. Então o indivíduo ele passa uma semana nesse estado de estresse. E é esse tempo prolongado que acaba prejudicando o organismo. Nós vamos ver o impacto do estresse no nosso organismo. Um outro fator, por exemplo, a pessoa trabalha num lugar que ela não gosta, um trabalho estressante. Então, ela está todo dia no trabalho. Todo dia ela está gerando hormônios do estresse. Esses hormônios vão prejudicando a saúde da pessoa. Tá joia? Vou fazer o seguinte aqui. Bota a câmera todo mundo aí, quem quiser botar, quem quiser ligar a câmera pode botar aí, tá bom? Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quem quiser, quem puder, tá? Então, aí Davi, Brenda, Caio, Carlos, Daniel, Stephanie, Larissa, Juliana, pessoal, Marcelo, Mariana, Leonardo. E é muita gente, não dá para falar o nome de todo mundo. Depois eu vou falando aos poucos. O Samuel, Sheila e por aí vai. Pergunta: qual a diferença de estresse para ansiedade? Vamos lá. Bom, o estresse é aquilo que você está passando no momento, né? A ansiedade é aquilo que você vai passar ou que você vai viver. A ansiedade, ela tem diferença para mim. Ela tem a diferença do estresse porque a gente muitas das vezes coloca uma expectativa muito além daquilo que a gente tá para viver ou para ansiar, né? E a gente acaba tendo um nível de por isso que a ansiedade ela se diferencia do estresse, porque o estresse ele é aquilo que está acontecendo no momento. A ansiedade é algo que a gente cria de uma expectativa do que ainda pode acontecer. Mais ou menos é o que eu acho. Muito bom, Davi. Agora eu quero saber o seguinte, dos outros colegas. Quem concorda com ele, quem discorda dele? Concorda, Wallace? Concordo, professor. Brenda, concorda? Sim, concordo. É algo que ainda vai acontecer, né? A gente começa a ficar ansioso com uma coisa que ainda nem aconteceu. Exatamente. E quem mais quer falar no chat aí? Quem concorda? Daniel, que entrou agora. Daniel, concorda, não concorda com o Davi? Eu também concordo plenamente aí com o que o colega falou, porque é 100%, assim, eu não acrescento nenhuma palavra, nem tiro nenhuma palavra. É exatamente isso aí que ele falou. Concordo plenamente. O pessoal está puxando o saco do Davi, olha só, está todo mundo concordando com ele. Ele mandou bem hoje. Exatamente. O que acontece é o seguinte, o estresse é uma resposta do nosso corpo, uma resposta do nosso organismo para lidar com o problema aqui e agora. Então, de repente, um assalto, uma briga. Tá? Então, quando o meu cérebro identifica uma situação como perigosa, ou seja, algo que vai ameaçar a minha vida, o que acontece?
automaticamente ocorrem mudanças do organismo para me preparar para lutar. Se eu não conseguir lutar, fugir. Tá joia? Então, o corpo se preparando para a sobrevivência, porque você está correndo perigo. A ansiedade, a resposta fisiológica é a mesma do estresse, só que ela é causada por uma coisa que está na tua imaginação, que não é real. Uma preocupação com o futuro, como o Davi disse, e como o Wallace, como a Brenda falaram aqui, né? E o Daniel também ratificou. Pois bem, a ansiedade, ela existe na nossa imaginação. Quando nós nos preocupamos com coisas que a gente nem sabe se vai acontecer, quando nós distorcemos o fato do futuro, né, tendo uma visão negativa do futuro. Então, a gente está preparado para um perigo que nem sabe se vai acontecer. Nesse sentido, o cérebro ele não sabe diferenciar se aquilo que está na tua mente é algo imaginado ou se é real. Os circuitos do cérebro, da imaginação e da percepção são os mesmos. Então, ele não consegue diferenciar se você está imaginando ou se o perigo é real. Então, ele reage da mesma forma. Mas a diferença é essa mesmo. Beleza, Davi? Parabéns, viu? Valeu, professor. Obrigado. Grandes Então, gênios pensam iguais aí. Pessoal. Legal, legal. Então, fecha a câmera. Vamos voltar aqui para a aula. Vou compartilhar a tela. E vamos lá. Bom, agora, deixa eu abrir aqui o chat. Fechou? Agora nós vamos falar uma coisa interessante que são os estágios do estresse. Tá? O estresse, existem estágios para o estresse. Ele não acontece uma vez, ele vai partindo de um grau que ainda é saudável para um grau que é mais problemático. Então, a Organização Mundial de Saúde, ela estabelece 3 estágios do estresse. Como está na apostila, nós temos o primeiro estágio, que é o estágio de alarme. É o primeiro estágio do estresse, ou fase do estresse. O que é o estágio de alarme? Bom, o estágio de alarme é o momento em que a pessoa percebe perigo ou ameaça. O estágio de alarme é quando os nossos hormônios começam, ou melhor, nossas glândulas começam a produzir noradrenalina para estimular o sistema nervoso simpático. O que é isso? O nosso sistema nervoso autônomo ele é dividido em 2. O sistema nervoso autônomo simpático e o parasimpático. O simpático é aquele que é excitatório, ele te prepara para luta e fuga. O parasimpático não, ele te prepara para descansar e digerir, como é conhecido na biologia. Então, na fase de alarme, a pessoa percebe perigo, ela percebe ameaça e a noradrenalina ela é estimulada pelo sistema nervoso simpático para produzir a adrenalina. Aí na imagem você vê o cérebro, a noradrenalina é produzida dentro do cérebro e quando ela é liberada, as glândulas suprarrenais, que são essas glândulas que ficam em cima dos rins, tá? Em cima do rim, tem aí na imagem, nós temos uma glândula, são as glândulas suprarrenais. Essas glândulas liberam adrenalina. E o que a adrenalina faz? A adrenalina, ela te prepara para lutar ou fugir. Ela cria mudanças no teu organismo. Quais são essas mudanças que acontecem no teu organismo quando a adrenalina começa a circular? Bom, primeiro, a elevação do ritmo cardíaco e da pressão arterial. A tua pressão se eleva e o teu coração começa a bater mais rápido. Para quê? Para levar mais oxigênio para as áreas do corpo. Para levar mais sangue rico de oxigênio para as áreas do corpo. Para você se preparar para a luta ou para meter o pé. Tá? Elevação do ritmo respiratório. Para quê? Mais oxigênio. É combustível. Elevação dos glóbulos vermelhos. Por quê? São os glóbulos vermelhos que transportam o oxigênio. O aumento das células de defesa. Isso é muito interessante. Por que as células de defesa elas aumentam?
para poder, se você se machucar, por exemplo, correndo contra o tempo. Tenho 10 minutos agora. Por que, né, ocorre o aumento das células de defesa? Para que o nosso organismo esteja preparado para lidar com possíveis bactérias ou vírus ou alguma coisa externa que possa invadir o nosso organismo. Se de repente você se cortar ou se machucar, tá? E entrar alguma bactéria que o organismo poder reagir. O que mais? Quais são as células de defesa? A gente está explicando. Os leucócitos e os linfócitos. E liberação de endorfina. O que é a endorfina? Endorfina é o anestésico natural do teu corpo. A endorfina vai fazer uma anestesia natural. Nosso corpo libera endorfina durante essa primeira fase do estresse. Tá? Inclusive, quando nós praticamos atividade física, o nosso corpo também libera endorfina. E por que libera endorfina? Porque se durante o combate ou durante a fuga você se machucar, por exemplo, torcer o pé, você não se tornar uma presa fácil. Porque se você torcer o pé e ficar focado na dor, você se torna um algo fácil para o predador. Portanto, a endorfina é liberada para você não sentir dor no momento de luta e fuga. E aí é que as pessoas falam, então quer dizer que a pessoa não sente dor porque o sangue está quente. Não, não existe. O sangue é sempre quente. O que acontece é que durante esse estágio existe a liberação de endorfinas. Tá? Então, nesse aspecto, a gente diz que o corpo ele está pronto para lutar ou fugir. É na fase de alarme que o corpo está pronto para lutar ou fugir. Joia? Dúvidas? Então, vamos seguir. Que daqui a pouco o nosso tempo acaba, aí eu vou iniciar uma sessão. Tá? É só entrar no mesmo link lá. Deixa eu ver aqui. Tem gente abessa hoje, coisa boa. Segunda fase, qual é? É a fase de resistência. Esse é o segundo estágio. O primeiro é alarme, o segundo é resistência. O que acontece durante a fase de resistência? Vamos lá. A fase de resistência ela acontece em sequência à fase de alarme, caso o perigo continue. Então, se o meu cérebro percebeu que o perigo ainda não foi embora, a fase de alarme não foi suficiente, ele entra na fase ou no estágio de resistência. E nessa fase, ocorre um aumento da nossa capacidade acima do normal. É aquela fase em que, quando acontece um acidente, por exemplo, né, e a mãe vê o filho debaixo do carro capotado, acontece um fenômeno que a mãe ela desloca uma força suficiente para poder levantar o carro. Ou quando a pessoa está sendo atacada por várias outras pessoas, né, um indivíduo está sendo atacado por várias pessoas, e aí vem uma força e ele consegue dar conta de todo mundo. É uma resistência acima do normal. Tá? O aumento da nossa capacidade acima do normal. Então, há sempre, nessa fase, por que acontece isso? Ítalo, fecha o instantinho a câmera, depois a gente libera de novo. Por que acontece isso? Porque há sempre uma busca do reequilíbrio. Tá? Só que para o organismo ele manter o equilíbrio, ele precisa gerar muita energia. E, naturalmente, quando o teu corpo ele começa a gerar muita energia, isso vai gerar o quê? Vai causar desgaste. O teu organismo ele começa a entrar no processo de economia de energia para continuar lutando. Eu já estou dando a dica. Né? Então, a fase de resistência, como o perigo não foi embora, eu aumento a minha resistência. Tá? E o que acontece nessa fase? Bom, primeiramente, as proteínas, elas viram glicose. Exatamente. A proteína, ela vira glicose. Por que glicose? Porque glicose é energia.
Glicose é energia para o organismo. Então, a pessoa que vai para a academia, você, né, a rapaziada que tem para a academia para ficar forte, a mulherada que vai para a academia para pegar perna, pegar glúteo, não vai conseguir. Por quê? Não vai conseguir se estiver na fase de resistência. Por que isso? Opa, porque o corpo ele vai pegar a proteína que é utilizada pela musculatura, tá? E vai transformar em glicose. Você perde músculo. E aí acontece o quê? A inibição do sistema imunológico, ou sistema imune, como é chamado agora. Por quê? O sistema imune ele gasta muita energia. Então, o que o corpo faz para economizar? Vamos cortar o sistema imune. Então, você fica mais vulnerável a determinadas condições infecciosas, bactérias, vírus. Então, a pessoa está muito estressada, ela começa a ficar gripada. Já percebeu isso? Começa a acontecer uma série de problemas por conta da baixa da imunidade. Bloqueio da insulina para o consumo de glicose. O que é isso? Insulina é uma enzima que é produzida pelo pâncreas. Ela tem como objetivo fazer uma varredura eliminando o excesso de glicose. Só que como você, numa situação de perigo, precisa da glicose, de energia para lutar ou fugir, automaticamente a insulina ela é bloqueada para poder ficar mais glicose circulando no organismo. E é justamente nessa fase aí que muitas pessoas podem desenvolver uma diabetes por conta do estresse. As pessoas têm dificuldade de emagrecer sob efeito de estresse justamente por isso. O redirecionamento do sangue para a musculatura. Então, o sangue ele vai para as extremidades, braço e perna. E o corpo ele entra em modo econômico. Por quê? O corpo ele economiza energia para continuar lutando. Tá? Então, como ainda eu estou sob ameaça, como eu estou, o agente estressor ainda está presente, o meu corpo ele começa a cortar aquilo que gasta mais para poder continuar lutando. Tudo certo? Rapaziada, vamos fazer o seguinte. Eu vou encerrar agora. Vou iniciar uma nova sessão. É só entrar no mesmo link, tá bom? Nossos 40 minutos já expiraram. Então, eu vou dar continuidade já, tá? Vou encerrar aqui e fazer... Deixa eu encerrar aqui o compartilhamento. Eu vou, então, encerrar aqui e nós voltamos já, tá bom? Faltam 2 minutos para acabar. Eu vou encerrar e entramos pelo mesmo link. Tá joia? Então, até daqui a pouco, rapaziada.